O Mirassol saiu da Série D para o G5 da Série A do Campeonato Brasileiro em apenas 4 anos. É isso mesmo, um time singelo do interior paulista está passando os gigantes do futebol brasileiro como Fluminense, Santos e Internacional. O que está acontecendo com o time do Mirassol, hein? Eu sou a Clay, jornalista em informação, e hoje nós vamos falar desse fenômeno que tem sido aí o time do Mirassol, também conhecido como Leão. Mas antes, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e também um comentário falando aí o que você está achando dessa fase magnífica do Mirassol. Fundado em 1925, o Mirassol demorou a disputar o futebol profissional mesmo, né? Tem uma história cheia de indas e vindas, com o retrocesso para o amadorismo, fusão com um rival da cidade, depois essa fusão se acabou, mas o que interessa mesmo pra gente aqui é a partir de 2016. Em 2016, o time é campeão da Série A2 do Paulista e consegue aí o acesso à Série A1 e lá está até hoje, tá? Até hoje o Mirassol aí fazem quase 10 anos que não cai no Paulista e que disputa apenas a Série A1. Depois, o Mirassol foi campeão da Série D em 2021. Em 2022 foi campeão da Série C, em 2023 bateu na trave, tá? Jogou a Série B, fez uma bela campanha, mas terminou apenas em sexto lugar. Já em 2024 ele consegue o acesso sendo vice-campeão aí da Série B, perdendo o título, né, para o Santos. A expectativa é que o Mirassol fosse apenas mais um daqueles times que sobem e caem logo em seguida, né? Porque infelizmente essa é a realidade de muitos times que conseguem o acesso. Até que conseguem, né, jogar bem uma Série B e tal, mas não conseguem se manter na Série A diante da competitividade e dos altos salários e do nível dos jogadores também. Só que não é isso que acontece com o Mirassol, tá? O Mirassol hoje, ele ocupa o 5º lugar do Campeonato Brasileiro no momento que eu gravo esse vídeo. Ele tem 7 vitórias, 7 empates e apenas 2 derrotas. Essas 2 derrotas foram no início do campeonato para Cruzeiro e Bragantino fora de casa. Em casa, ele está invicto, o Mirassol não perdeu nenhuma partida sequer como mandante e tem incomodado, tá? Ele visitou o Palmeiras no Allianz Parque já nesse primeiro turno e empatou. Passou o carro no Santos quando o Santos foi lá em Mirassol ganhando por 3-0 e com autoridade. Então o Mirassol ele tem sido a sensação do Campeonato Brasileiro, aquela grata surpresa que faz você até torcer por eles, né? Porque pensa, é um time pequeno do interior com uma folha salarial humilde, a gente vai falar disso daqui a pouco, mas que tá jogando um belo futebol e que tá ganhando de times muito grandes e já consolidados. Então isso fica até empolgante, né, de você torcer. Me lembra um pouco aquela Chapecoense de 2016, antes do fatídico acidente, né, que estava num momento muito bom da sua história também. E como eu citei anteriormente, não tem elenco milionário, tá? Não tem folha salarial de milhões. Eu fiz algumas pesquisas aqui no Google, eu não encontrei fontes muito confiáveis, tá? Mas 2 sites me indicaram que a folha salarial do Mirassol gira em torno de 3 milhões de reais mensais. E se for isso mesmo, só para a gente ter uma noção de comparação, o Gabigol, Gabriel Barbosa, né, artilheiro pelo Santos, multicampeão pelo Flamengo e que hoje está no Cruzeiro, ele ganha sozinho 2,4 milhões de reais por mês. Então, o salário do elenco do time do Mirassol, que está em 5º lugar no Brasileirão atualmente, é quase o que ganha o Gabigol no Cruzeiro. E o cara nem é titular absoluto, né? Porque o Caio Jorge está comendo a bola por lá. Então, só para a gente ter noção de que com uma folha salarial enxuta e com jogadores que não são famosos, né? Acho que os nomes mais conhecidos que nós temos no elenco do Mirassol é o Reinaldo e talvez o Chico Kim, que já passou por vários times aí de menor expressão e que por isso ele é bem conhecido, né? Por ser rodado. Mas, tirando esses nomes assim, eu não consigo dizer para vocês, nossa, o Mirassol gastou milhões nessa contratação aqui. Não existe isso. É um time muito bem equilibrado, é um time low profile, né? Como se popularizou essa brincadeira depois do PSG ter ganho a Liga dos Campeões sem montar um elenco de estrelas, né? O Mirassol ele tem jogado assim, com um elenco low profile, uma folha salarial aí em torno de 3 milhões de reais e com um time muito bem treinado. Falando aqui de destaque dos jogadores, a gente pode citar o Chico da Costa, que chegou recentemente, não tem nem um mês que ele chegou aí no time do Mirassol, e em 5 jogos ele já marcou 4 gols. E no meio-campo o destaque fica para o Danielzinho, que é o motorzinho da equipe. E, gente, é claro que isso aqui é um vídeo destacando o bom momento do Mirassol, só que não é um vídeo para empolgar. O Campeonato Brasileiro é muito longo, é verdade que nós estamos quase aí no final do primeiro turno e o Mirassol já disputou 16 partidas, tendo um desempenho muito bom até agora, como eu falei anteriormente. Só que a gente ainda tem um segundo turno inteiro pela frente.
Porém, não me surpreenderia nem um pouco se o Mirassol terminasse o campeonato conquistando uma vaguinha na Sul-Americana ou talvez, sendo até mais ousada, conquistando uma vaguinha de pré-Libertadores. Por que não? E aí, falando agora fora das quatro linhas, porque um time muito bem organizado, como é o time do Mirassol, não passa só pelo lado futebolístico. Também tem que ter um financeiro equilibrado, como a gente viu no caso dos salários, sem fazer loucuras financeiras para contratar ninguém. Mas na parte da diretoria, a gente tem um nome aí muito interessante que tem ganhado destaque, inclusive internacional, que é o Paulinho, ex-Corinthians, né? Jogou meio campo aí do Corinthians, seleção brasileira, jogou até no Barcelona. Ele chegou como coordenador no Mirassol em 2024 e nesse ano ele recusou propostas de times como o Santos, por exemplo, que estava procurando um diretor de futebol na época. O Paulinho recusou e o Mirassol deu este cargo a ele. Então hoje o Paulinho é aí diretor executivo de futebol do Mirassol. E como eu disse, ele tem ganhado até destaque internacional, sendo elogiado pelo jornal Sport da Espanha como um cara que tem um planejamento futebolístico excelente e de se inspirar. Como eu disse anteriormente, é um time que começa a ganhar a simpatia das pessoas, porque você vê um clube pequeno, do interior, com uma situação financeira que não é privilegiada, com um estádio que cabe, sei lá, 16 mil pessoas. Mirassol mesmo, a cidade do clube, tem 60 mil habitantes, algo nesse sentido, então ela também é uma cidade pequena. Enfim, você vê todo o contexto de um time que teve uma ascensão meteórica, né, que 4, 5 anos atrás estava jogando a Série D e hoje joga e joga muito bem a Série A do Campeonato Brasileiro, você naturalmente começa a criar simpatia por esse time e torcer para que ele, né, dê seus passinhos aí e vá se consolidando aos poucos como um time possivelmente relevante, né, no cenário nacional. Se o Mirassol manter a consistência, não vai ser surpresa nenhuma ver esse time beliscando uma vaga aí numa competição internacional, seja sul-americana ou talvez até uma pré-Libertadores. Mas e você? O que você acha? Você acha que a gente está se empolgando demais com o Mirassol ou que o time tem potencial para realmente fazer uma temporada histórica? Deixa nos comentários a sua opinião e eu te vejo no próximo vídeo. Tchau!